Livro de Atos, capítulo 11. Glória a Jesus. Essa palavra aqui, igreja, ela é muito forte, igreja. Essa palavra, ela vai nos falar de um homem, né? Cornélio. E o apóstolo Pedro, ele teve uma visão, né, de ir nessa família, né? E lá ele, através da palavra de Deus, ele ganhou aquela família, através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já estava no coração daquelas pessoas, daquela família. A gente tem que entender que o Espírito Santo ele faz uma obra na vida daqueles que a palavra já está, igreja. Tem muita gente que ela recebe a palavra, ela ouve a palavra, mas a palavra não está nela. A palavra de Deus, ela para ser manifestada, a pessoa ela tem que o quê? Ela tem que receber a palavra. A palavra de Deus ela não manifesta se a pessoa não receber a palavra. Se a pessoa não recebe a palavra de Deus, ela não manifesta a vida da pessoa. Às vezes tem gente que ela quer as coisas na vida dela, mas ela não recebe a palavra. Ela olha para a igreja como se fosse, ou para Deus, como se Deus fosse fazer só a vontade da pessoa. Deus ele vai me dar alguma coisa, não. A palavra de Deus é muito maior do que isso. Para você ver que o que o Espírito Santo fez naquela casa, naquela família, foi o quê? Foi a manifestação dele, a salvação daquela família. Porque o Espírito Santo de Deus, igreja, ele não é, aleluia, glória a Deus, para, como eu sempre falo, não é da carne isso, não é o propósito de Deus, não é isso. Isso é bíblico, mas o propósito de Deus é o quê? É a salvação, é que a palavra de Deus entre no coração daquelas pessoas. E Pedro ele teve uma visão de um lençol, né? No versículo, no capítulo 10, ele vai falar sobre isso, ele recebeu isso, essa visão e a instrução de Deus, né? Só que no versículo 11 aqui, ele vai estar contando para os irmãos de Jesus, para a igreja, o que aconteceu. Porque ele foi, ele foi em casa de pessoas que não pertenciam ao povo judeu, né? Não pertenciam ao povo judaico. E ele, alguns dos discípulos, falou com ele: você foi lá, né? É igual no dia de hoje, praticamente um crente, quando vai à casa de uma pessoa que ela não serve a Deus. Quando um cristão vai na casa de uma pessoa espírita, a pessoa fala: o que você crente foi fazer lá? Você é crente, você foi lá? Você é crente, você foi fazer isso? Você é crente, foi fazer aquilo? Só que o Espírito de Deus, igreja, é muito além de um pensamento humano. A obra de Deus, ela é inexplicavelmente, aleluia, glória a Deus. Até parece que Deus, igreja, o Espírito Santo, Jesus, ele vem fazer uma obra só na vida do crente. Não. Deus ele vem fazer uma obra na vida daqueles que aceitam Ele, igreja. Aleluia, glória a Deus. Na vida daqueles que aceitam Ele. Olha essa palavra, igreja. Aleluia, glória a Deus. Que coisa que maravilhosa. Ó. E chegou ao conhecimento dos apóstolos e dois irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e começou e comeu
com eles. Então Pedro passou a fazer uma exposição, por ordem de dizer, uma explicação, né? Pedro aqui, ele vai começar a explicar, porque ele falou assim: você for na casa de homens, né? Vamos falar assim, para você entender, essas pessoas, Pedro, que eles nem servem a Deus, eles são gentios. O que você vai fazer lá na casa dessas pessoas? Hoje, trazendo para o dia de hoje, isso, igreja, é a mesma coisa que a gente vê o crente, que ele é crente, mas ele tem uma família, né? Ou conhecido pessoas que não vivem na fé em Jesus Cristo. Porque as pessoas têm um costume na mentalidade dela de dizer assim, que a fé não se mistura com as trevas, a luz não se mistura com as trevas. E quem vive a fé em Cristo não pode, né? Agora creio que agora as pessoas estão com mais consciência acerca disso, mas havia um passado muito atrás que as pessoas diziam, né, que é santo, anda por santo. Não, você é cristão, você não pode ir lá numa casa do fulano. Era uma guerra de família muito grande que havia no passado. Os pensamentos que é santo se santifique. Não tem nada a ver uma ser santo santificar do que você visitar pessoas, igreja, que precisa tanto de Deus que você serve. Então, nessa época a gente já vai ver que havia aqui um ato de religiosidade, porque a religião faz separação, Deus não, só a religião. Pessoas que são religiosas, elas acham que Deus é só para ela. Tem gente que ela fala assim: Senhor, eu oro pela vida do fulano de tal se libertar, se converter. Mas ela não vai pregar para ele, por causa que ela diz que ora por ele se converter, mas ela não quer ir lá pregar para ele. Então, como é que pode assim? Porque aqui Cornélio, família de Cornélio, eles foram transformados, aleluia, a palavra, a fé já estava no coração deles. Mas eles precisaram, por que Deus precisou de enviar Pedro lá, igreja, para pregar? Porque é a palavra, igreja. Mesmo que a pessoa não possa adquirir a fé, tem gente que ela acredita em Deus. Mas eu acredito que Deus, que Deus abre uma porta, eu acredito que Deus abençoa nisso, eu acredito que Deus, ele tira a pessoa de um vício, eu acredito que Deus vai. Ela acredita, ela tem uma fé em Deus, cristã em Deus, mas ela precisa do que? Da palavra, igreja. Porque é a palavra que salva, é a palavra que transforma a pessoa, é a palavra de Deus. Então, Pedro, ainda, igreja, ele resistiu com Deus de ir. Por que, igreja? Porque Pedro também tinha um pensamento, que ele tinha um pensamento do quê? Não, Senhor, esse povo, os gentios, eles não te servem, não são, jamais eu vou lá pregar para eles. Jamais, Senhor, eu vou lá, que jamais, como se diz assim, quando Pedro fala assim, eu vou tocar em alguma coisa imunda, vou comer alguma coisa imunda, não vou não, eu não vou participar disso não. Só que Deus fala assim, ó, Pedro, é o seguinte, Pedro, o que você está dizendo que é imundo, eu já purifiquei, porque, Pedro, eu não estou olhando para a ação, eu estou olhando para o coração, eu não estou olhando para a terra de qual eles vivem, a terra que eles pertencem, eu não estou olhando para o que eles fazem sem o conhecimento, mas eu estou olhando para algo que está dentro do coração deles, que me alegrou, entendendo? Que eles pensem em mim. Se eles tivessem uma oportunidade, eles me serviriam, eles fazeriam a minha vontade, mas só que eles são um povo, aleluia, que muitas vezes, igreja, sabe o que acontece? Eles estão excluídos, eles estão sozinhos, estão largados, estão excluídos. Não tem quem vai lá levar a palavra, Pedro. Então no dia de hoje, é a mesma coisa, igreja. A pessoa fala, eu oro pelo fulano de tal, mas eu não vou na casa do fulano de tal, não ando com fulano de tal. Não, eu não posso. Não é andar, igreja, é visitá-lo, levar a palavra. Não vou, não. Duvido que eu vou, jamais vou lá. Eu ir lá, não, eu sei que eles vivem uma vida no espiritismo, eu não vou participar da comida, não vou participar da bebida, eu não entro naquela casa, não faço, mas eu estou orando para Deus libertar. Como, igreja? Se essa palavra nos ensinar que precisa dessas pessoas,
ela já adquiriu a fé em Deus, ela já olhou para Deus, ela sabe que existe um Deus, mas ela precisa da palavra de Cristo. É a palavra. Então, muitas vezes acontece, a pessoa tem a mente tão fechada, que ela acha que a palavra de Deus é só para ela. Mas um dia ela vai vir do nada. Um dia ela vai se levantando do nada. É a palavra, irmão. É a palavra que salva. Aí diz assim, ó. Ele vai falar assim, olha como é que ele vai dizer. Vai contando testemunho aqui do que aconteceu. Eu estava numa cidade de Jó, orando. E num instante tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixando do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes de terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-se, Pedro, mate e coma. Aleluia. Ele está vendo coisas, igreja, que pela lei, né, não poderia o quê? Comer, pela lei. Né? Pela lei ele poderia ser comido. Mas por quê? Deus vai dizer, Deus está contra a lei, que era proibido comer? Não. Deus estava fazendo, sabe o que, igreja? Quando Deus envolve salvação do homem, a lei de Deus não é para deixar o homem nenhum da terra, pessoa nenhuma da terra, ser o direito, preste atenção, de ser o direito da salvação. A lei de Deus não tira ninguém do direito da salvação. Então, de ser alcançado por Deus, não tira o direito. Então, como Deus ele faz essa visão, Deus está falando, por que Deus mostra essa visão? Porque sabia que Pedro ia fazer o quê? Então, para que a gente vai fazer? Tudo aquilo representava ali, vamos dizer assim, povos que não eram o quê? Judaico. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus, ele tinha falado o quê? O que Jesus fala na palavra dele, igreja? Quando Jesus, ele vai falar para o discípulo, porque o discípulo ia pregar o quê? A toda criatura, sim ou não? Que pregaria, que fosse pregar o Evangelho a toda criatura. Então, o que Deus está mostrando ele? Cada símbolo ali que ele estava vendo pertencia o quê? Um povo. Aleluia, glória a Deus. Porque se houvesse, igreja, separação e divergência de povos, como é que Jesus, a palavra de Jesus, chegaria naquelas pessoas e salvaria aquelas pessoas? Porque ainda assim eles estavam, aleluia, glória a Deus, se privados aonde, igreja? Só no seu reduto de pregação. Ó, nós vamos ficar aqui, nós não vamos para lá porque os gentios não vão pregar. Porque não é lícito pregar com os gentios, porque os judeus se davam com os gentios, então não vamos lá, não vamos pregar lá. Mas existiam pessoas lá que elas precisavam alcançar a palavra, que o coração delas já estava em Deus. Aleluia, glória a Deus. E elas precisavam ser alcançadas com a palavra. Aleluia. E como Jesus, igreja, ele separou os discípulos para ser o pregador, o propagador da palavra de Deus. Aleluia. Jesus precisava o quê? Cumprir a palavra dele, enviar quê? Um discípulo. Deus não podia fazer a obra sozinho? Podia, mas existia uma palavra, igreja. Deus cumpre a palavra. E Deus não tira o homem, Deus não tira o mérito. Então Deus faz o quê? Deus leva Pedro. Aleluia, glória a Deus. Aí ele vai dizer assim: ao que respondi, de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aleluia, glória a Deus. O que Deus está dizendo para Pedro? Pedro, o que você está vendo pode ser, para você pode ser, a tua visão pode ser pura. Pedro, a tua visão pode ser errada. Tem gente que para ela a igreja é errado. Sabe por quê? Porque ela foi ensinada errado. Mas para Deus não é. Aleluia, glória a Deus. Para Deus não é. Tem gente que ela julga, sim ou não? Eu sempre falo isso. Às vezes a pessoa passa, vai uma pessoa dentro vestida das roupas espíritas, né? A pessoa, ela acha que aquela pessoa ali é a pior pessoa do mundo, crente, né? Não, Deus me livre, mas que
irmão, aleluia, tem um medo, sei lá, um preconceito, sei lá, uma coisa meia doida, sei lá, não dá para entender. Eu já reparei alguns, né? E alguns que dizem que vivem com a sua vida na santidade, na consagração, sei lá. Então, igreja, aleluia, glória a Deus. Então você vê que Deus, ele fala isso para Pedro: Pedro, tira esse pensamento, Pedro. Para de ficar você pensar, para de você achar que tudo é imundo, mas eu já purifiquei. Para você tem coisas que para você pode ser imundo, igreja. Para a gente tem coisas que pode ser ruim, mas para Deus não, porque se quando Deus nos chama, Deus nos levanta, Ele nos levantou e nos chamou para a gente ir em qualquer lugar. Para o cristão, para o século de a igreja tem que entender o seguinte: que para a gente não tem limite da gente ir. Esse negócio de dizer, não, irmão, isso aí é coisa passada, irmão. De dizer, não, irmão, você só pode ter que não, você pode ir em qualquer lugar, irmão. Sabe por quê? Em todo lugar que tu vai existem vidas. Você não vai em lugar nenhum para você se prostituir. Você não vai em lugar nenhum para você beber. Você não vai em lugar nenhum para você descanalizar a sua vida, irmão. Mas tem lugares que a gente precisa ir, que a igreja precisa ir. Como eu sempre falo, é domingo de família, mas eu sempre falo uma coisa: a pessoa, ela se converte a Jesus, a primeira coisa que ela faz é abandonar a família dela. A primeira coisa. Antigamente, um tempo muito atrás, né, a gente via muito acontecer isso. As pessoas, lá tem uma festa de família, eu não vou. Me convidou para isso, eu não vou. Faz aquilo, eu não vou. Não, eu não posso. Não, porque lá eles são tudo isso, são tudo aquilo outro, estiliza, né? A pessoa fala que são tudo filho do diabo, filho das trevas, não sei o quê. Mas eu oro por eles. Como? Aí eu oro por eles, mas tu ora por eles e você acha que eles são filho do diabo? Eu oro por eles e acha que eles são pervertidos? Você ora por eles e você acha que ele não pode ouvir a palavra de Deus? Mas não vai ouvir mais pela boca de alguém, quer dizer que alguém pode ir. Então quer dizer que um dia se converteu, ele foi lá, falou, alguém foi lá e falou da palavra, a pessoa se converteu. Quer dizer que a pessoa que foi lá falou de Deus não era de Deus, porque tu é santo demais? Então aquela pessoa tinha menos Deus na vida dela, que foi lá no meio da família, da pessoa, lá onde estavam as pessoas no meio do espiritismo, lá no meio do largada, abandonada, largada sozinha, né, cometendo todo tipo de pecado. Alguém que tinha menos Deus na vida foi lá pregar e a família se converteu, mas um santo que é das vestes branquinhas não pôde lá se contaminar. Era o que Pedro pensava, igreja. Eu não, Senhor, nunca, falou para Deus: eu para com isso, Pedro. Para com a hipocrisia. Para de falar. Hein? Para de colocar impuro aquilo que eu já purifiquei. Eu já purifiquei. Aleluia, glória a Deus. A graça de Jesus purificou nós do pecado, igreja. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Jesus hoje alcança todas as vidas que têm o direito de receber a palavra de Deus. Hoje não temos esse pensamento. Tem pessoas, tem crente que tem esse pensamento, que acha que a palavra de Deus é só para ela. Você não tem. Você não quer nada com Jesus. Você não serve, você é isso e aquilo outro. Nós estamos no ano de 2026 e encontramos crentes que está, aleluia, né? ainda fazendo aquilo que Deus purificou imundo, igreja. Purificou imundo. Eu não me converti. Minha mãe é espírita, quer nem saber. Não vou mais para casa da minha mãe, sai de dentro da minha casa da minha mãe. Meu pai, sai da casa do meu pai. Hoje assim, o crente sai da casa da família porque ela é de uma religião que ela é o contrário da dela. Em vez de permanecer, irmão, e lutar ali dentro ali, não. Lutar pela vida da pessoa, não, ela faz acepção de pessoa. E Deus mostra isso: Pedro, não, você tem uma missão, Pedro, para com isso. Para com isso. Aleluia. E diz: pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. Isso se repetiu quantas vezes? Porque Deus vai tirar a dúvida da igreja. Deus precisava de chamar a atenção de Pedro e dizer para Pedro: Pedro, a obra não é tua, Pedro. Pedro, a obra é minha, Pedro.
Pedro, eu levo você onde eu quero levar você, Pedro. Pedro, e você tem que falar, Pedro, aonde eu quero que você fale, Pedro. Porque Pedro, igreja, a mentalidade do Pedro é o quê? Há uma divisão. Naquele povo eu não vou, naquele povo eu não vou, porque são os povos que são povos sujos, povos imundos, povos que nós não podemos chegar perto dele, não podemos estar perto dele. Não vou. Aí Deus fala: Pedro, o evangelho só vai chegar lá se você for. Pedro, eu tenho uma alma para salvar lá, mas tu vai ser salvo, Pedro, se você for, Pedro, levar a palavra. Por isso que tu vai lá, Pedro, levar a palavra. Para com isso. Por isso que Deus fala 3 vezes: Pedro, tira a dúvida do teu coração, Pedro. Porque tem crente que tem dúvida e não sabe, igreja. Será que eu vou? A família faz um convite: hoje já que é batizado com o neném aqui, vem aqui. Vai ter uma comida, mas tem cerveja. Mas tem um pagode. Mas tem isso, tem aquilo. Tem a palavra de Deus também. Mas tem que ter. Tu não é de Deus? Opa, estou aqui, cheguei. Tem o teu testemunho de Deus na tua vida. Ou você está tão santo que está com medo de você se contaminar. Porque eu não acredito que tem gente que é tão santa que ela não vai. Eu acho que ela tem mais medo de se contaminar, de chegar lá, dançar o pagode, beber a cerveja, fumar o cigarro, do que ela mostrar o testemunho de vida que ela tem, né? Que às vezes não precisa nem tu abrir a boca, só você estar lá e você falar: nossa, fulano, olha, fulano rodou mesmo. Olha, essa hora fulano estava aqui, estava brigando, essa hora fulano estava aqui, saindo no tapa, estava bebendo tudo, estava na cervejada, estava aqui, isso, aquilo, outro. Mas olha como é que Deus mudou mesmo. É Deus mesmo. Aí as pessoas começam a falar de Deus. Igreja, as pessoas precisam entender que a tua chegada no lugar é Deus chegando. As pessoas começam a falar de Deus. Eu já fui em lugar que eu não precisava nem de falar da palavra. As pessoas começaram a falar de mim e eu começava a falar de Deus para ela. Porque a gente chega num lugar e a gente respeita, né? A gente chega, aí a pessoa começa a chegar, a gente chega, a pessoa fala: poxa, mas você era assim, assim. Poxa, a gente vê Deus muda a minha pessoa. Aí começa a falar. Aí tu começa a abrir a boca, começa a falar de Jesus, começa a mostrar. Aí tu começa a mostrar como é que ela está vivendo. Você é o espelho, irmão. Aprende isso. Ela vai se ver. Aí tu começa a mostrar ela começa a olhar para você, ela começa a se ver. Sabe por quê? Porque tu é luz. Aleluia, glória a Deus. E aí, né, vem dizendo assim, mais assim, aleluia. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Pedro está falando. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. E entramos na casa daquele homem. Esse homem é Cornélio. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo de pé, que ele disse: enviei alguém a Jope. Envie alguém a Jope e manda chamar Simão, que também se chama Pedro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Cornélio teve uma visão na casa dele, dentro de um anjo. Aí o anjo aparece. Olha quando Deus quer ele salvar. Quando Deus ele olha para a vida da pessoa e Deus quer salvar, e Deus fala assim: Cornélio, envia alguém a Jope e manda chamar. Lá tem um discípulo lá, o nome de Simão Pedro. Chama ele quando ele vir aqui. Só que Deus, igreja, é tão sábio que Deus já vai Deus antes já toma Pedro, que não a visão. Para Deus não quer, igreja. Melhor dizendo, Pedro não quer. Para Deus não resistir, igreja. Para Pedro não deve falar assim: não, eu não vou não. Tá, eu não vou não. E Deus já dá uma visão para Pedro. Aleluia, glória a Deus. Tu vê como é que tudo que Deus faz é perfeito, igreja? Tudo que Deus faz é certinho. Aleluia. E ele nos contou que tinha visto 14. O qual lhe diria palavra mediante quais você e toda a sua casa serão salvos. Ele está dizendo o quê? Olha, presta atenção nisso aqui, igreja. Ele vai dizer assim, o anjo, o qual lhe dirá a palavra mediante os quais você e toda a sua casa serão salvos. Preste atenção. O anjo falou assim para Cornélio: Cornélio, manda chamar Pedro, envia homens a Jope
e chama a Pedro, porque ele vai trazer palavras de qual dirá a palavra, mediante qual você e toda a sua casa será salvo, toda a sua família será salva. Pedro levou o quê? O que de Pedro levar? O anjo fala para Cornélio? A palavra. Agora você vai dizer, preste atenção. O anjo estava na casa, aleluia, glória a Deus. O anjo estava lá na casa, já vi que havia o que? Um propósito, já tinha o que? Um propósito de que igreja? É para dormir? Qual lhe dirá a palavra mediante as quais você e toda a sua casa serão o que? Salvos. O anjo está dizendo que ele ia levar o que? A palavra, igreja. Mas o anjo não estava na casa, então quer dizer que o anjo não salva. O anjo ele é um mensageiro de Deus, ele não pode salvar. Aleluia, glória a Jesus. E você vê que o anjo vai dizer, Pedro ele vai vir trazer a palavra que vai salvar você e a sua família. O que salva é o quê? Palavra. E muitas vezes acontece, irmão, às vezes a pessoa fica de boca cá. Tu quer salvar alguém? Abre a boca, né? Porque se Deus já tinha um plano da salvação, já tinha um plano da salvação. A salvação por Deus já estava preparada, irmão. A salvação já estava o que? Certa. Mas precisava de quê? Da palavra, igreja. A palavra. É a palavra que vai salvar. É a palavra. E muitas vezes acontece que a gente fala assim, eu não falo nada. Eu já vi gente em situação da minha vida e fala assim, melhor você calar a boca, você está falando à toa. Não. Sabe por quê, igreja? Porque é a palavra que salva. É a palavra que liberta. É a palavra que transforma, é a palavra. Não é a presença do anjo. O anjo foi lá. Mas o anjo não podia salvar já? O anjo. Quem é Pedro diante do anjo, igreja? Se você for botar simbolicamente, porque o anjo já está direto no céu, você dizer nada. Sim ou não? Simbolicamente você vai dizer, Pedro, diante do anjo, não é nada. Porque o anjo já está direto com Deus? Mas uma coisa a gente precisa entender, igreja. Pedro, aleluia, glória a Deus, ele foi escolhido, igreja, por Jesus, para levar o Evangelho, aleluia, glória a Deus, para pregar o Evangelho. O anjo, ele não foi escolhido por Deus para pregar o Evangelho, por Jesus, para pregar o Evangelho. Essa é a diferença. E às vezes acontece, é o que você sempre vê com a mente pequena, mente fechada, e fala assim, eu não, que Deus faz a obra lá. Deus faz a obra não, você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Jesus na terra para levar o Evangelho a toda a criatura. Não foi que Jesus disse para os discípulos, levai, né, o Evangelho, pregar o Evangelho a toda a criatura. Não foi o anjo, igreja. O anjo não foi designado para isso, para pregar o Evangelho. O que foi pregado e designado para isso foi os discípulos na terra, fomos nós para isso. Então o anjo não poderia fazer deixar a palavra. O anjo ele veio, desceu do céu, trouxe uma mensagem de Deus para despertar Cornélio e para despertar também o quê? O Pedro. Mas pregar o Evangelho, porque ali existia o quê? Salvação. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo a palavra? Existia o quê? O projeto da salvação. E no plano da salvação, o único que pode, aleluia, glória a Deus, pregar acerca da salvação são os discípulos, aquele que Jesus escolheu, aquele que Jesus separou na terra para pregar a palavra de Deus. Como nós hoje aqui somos discípulos de Cristo para pregar o Evangelho de Cristo. E se nós, a igreja, hoje, como muitas pessoas, faz essa divisão, então o quê? Tem lugar que não vai ter o quê? Salvação. Aleluia, glória a Deus. Não tinha outros discípulos para ir, igreja? Aleluia, glória a Deus. Não poderia outros discípulos, João? Não poderia ter outros discípulos, Mateus? Mas entenda uma coisa, igreja, para cada um de nós há um projeto, há um plano,
para a salvação, para cada um de nós. Há uma obra de Deus. Essa obra não era a obra de João. Essa obra não era a obra de Mateus. Não era a obra de Marcos. Não era a obra de Lucas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não era a obra de Paulo. Não, era a obra de Pedro. Porque na casa de Cornélio entrou Pedro, não entrou João, não entrou Mateus, não entrou Lucas, mas entrou Pedro. Então, uma das vezes você precisa entender isso. Que tem um lugar na tua família que só vai entrar você. Aí isso acontece, nós esperamos. Mas um dia o João vai lá porque eu sou muito santo. Um dia Paulo chega lá, um dia Marcos chega lá, um dia Lucas vai lá. Não, Deus está dizendo, é você mesmo, é você que tem que ir. Aí Deus fala, para com isso. Para com essa santidade, para com esse negócio de querer tornar imundo aquilo que eu já purifiquei. Ei, eu já dei ordem de salvação lá, mas eu preciso que você vá lá e pregue, fala a palavra de Deus. Aí manda ver, eu não vou nada, não, me misturar com essa gente, me misturar com esse povo, nada, eu não estou aqui para isso não. Está sim, irmão, está sim. Tu tem que estar onde Deus manda você ir. Nós temos que estar onde Deus quer, porque é a salvação. Olha aqui o que acontece aqui, ó. Aleluia. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Quando ele começou a falar, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre toda a família de Cornélio que estava dentro da casa, igreja. Aleluia, glória a Deus, como ele diz, como caiu no princípio. Quando nós começamos, né? Nosso princípio do Espírito Santo chegou sobre nós. Entenda uma coisa. Eles eram batizados pelas águas? Não. Não era batizado pelas águas não, igreja. Cornélio, a família de Cornélio recebeu o batismo do Espírito Santo quando Pedro começa a falar a palavra de Deus. Ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E tem gente por aí que diz que primeiro a pessoa tem que ser batizada na água para depois ser batizada no Espírito, né? A gente vai cada dia, por isso que a gente fala examinar a Escritura, cada dia a gente vai vendo que como tem pessoas que ela, né? Então você vê, o Espírito Santo caiu sobre eles e vai dizer assim, então, lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele fala, né? Que Jesus falou isso, né? Ele vai falar, João batizou vocês com água, mas eu batizarei com o Espírito Santo. Aquela obra lá não era obra de um homem, não era batismo de um homem, mas era batismo de Deus, era obra de Deus, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquela obra já era obra de Deus. Deus chegou naquele lugar, precisava da palavra, para a palavra fazer o quê? A obra completa, o batismo com o Espírito Santo. Depois eles foram batizados na água, né? Aí diz assim, ó, pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram Deus, dizendo, então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Aleluia, glória a Deus, né? Ele vai dizer isso, né? Que Deus, eles vão ter o reconhecimento que Deus ali deu também, né? O arrependimento para eles. E todos, a igreja, têm o direito de se arrepender. Aleluia, glória a Deus. E essa palavra é forte, igreja, para a nossa vida. Porque você vai às vezes no lugar pregar, aquela pessoa que recebe batismo com o Espírito Santo. Deus chega ali e manifesta na vida daquela pessoa. Aleluia, glória a Deus. E você hoje aprende com essa palavra o que tem, igreja, que para Deus não existe o que? Divisão, igreja. Enquanto Pedro ele tinha um pensamento, não, aquele povo lá, eles são gentil. Não, aquele povo, não, Senhor, nós estamos aqui, nós vamos buscar um rumo de pregação para um outro lado. A vida está pedindo, Deus dá direção. Deus, que direção, irmão? Tem direção não, vai lá e prega. Deus tem uma direção para pregar a palavra, para pregar a alma ser salva. Prega. Aleluia, glória a Jesus. Amém? Não é palavra de Deus, Então muitas vezes tem gente que quer ser santa demais, né? Ela diz assim, não, eu não, irmão, eu não posso. Eu não. Você é isso, você é aquilo outro. Até parece que Deus é só para ela.
que Deus só está na vida dela, que Jesus, Ele é Senhor só dela, não. Deus é Senhor daqueles que o querem, igreja. Aleluia, glória a Deus. E para a gente ter salvação na casa de alguém, precisa entrar o que? A palavra. O anjo chegou, igreja. O anjo já tinha estado lá, mas precisando da palavra de Deus, porque é a palavra que vai salvar, a palavra que vai transformar. É através da palavra que o Espírito Santo vai descer na vida da pessoa. Não é anjo que batiza ninguém com o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo vem através de quê? Da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus hoje possa abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem